Muito bom dia a todos e a todas, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesse dia. Então estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. Esse mês de julho nós estamos falando sobre medo. E hoje especificamente nós vamos falar sobre o medo diante do caos na história. Então, para a gente fazer uma aula um pouquinho mais dinâmica hoje, eu queria que você colocasse para mim aqui nos comentários se você acha que nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade. Você acha que nós estamos já no fim do mundo? Eu quero que você coloque para mim nos comentários aqui, enquanto você vai colocando aí, eu quero lembrar vocês aí, ou até que vocês me ajudem a lembrar de alguns casos de pessoas que falaram que o mundo teria fim. Eu me lembro quando eu era muito pequeno, eu não sei exatamente se era o nome desse mesmo do pastor. Tinha um pastor chamado Miranda Leal. Eu acho que é esse. Se eu estiver certo, vocês colocam aí, é esse mesmo. Se eu não tiver, vocês coloquem nos comentários aí o nome certo desse pastor. Ele era da cidade de Maringá e ele havia falado que Jesus iria voltar numa certa data. Eu não lembro qual é a data, tá? Mas eu lembro que eu fui juntamente com a minha mãe e com outros irmãos da igreja para Maringá, para nós ouvirmos esse cara falar, né? E ele falou que Jesus ia voltar, e eu me lembro que nesse período muitas e muitas pessoas venderam casas, venderam fazendas, venderam bens que tinham, gastaram dinheiro porque acharam que Jesus ia voltar naquela data. E quando chegou naquela data, Jesus não voltou e, enfim, foi uma decepção muito grande, foi uma loucura, né? Então, eu acho que o nome dele era Miranda Leal. Se você lembra o nome dele certinho, coloca aqui, coloca a data mais ou menos, né? Eu me lembro também que a gente ouvia muito falar que 1000 anos passariam, mas 2000 não chegariam, né? As pessoas acham que esse é um versículo bíblico, quando na realidade eles vão tirar essa ideia lá de Apocalipse capítulo 20, porque João ele vai usar muito esse termo do milênio, né? Que o milênio seria o tempo do fim, né? Então, eu me lembro quando a gente chegou no ano de 99 para 2000, as pessoas estavam achando que ali seria o fim do mundo, que o mundo acabaria ali de 99 para 2000. E, novamente, o mundo não terminou na virada do ano, né? Para nossa surpresa. E eu me lembro também que em 2012 nós tinha alguma coisa relacionada aos maias, que eu não me lembro exatamente se é o calendário dos maias, o que é, que em 2012 seria o fim da humanidade, né? Que eu me lembre agora de cabeça de pessoas que falaram a respeito do fim, profetizaram a respeito do fim, são essas. Se você lembra de mais alguma, coloca nos comentários aqui para a gente relembrar, né, essa questão do fim do mundo. Então, acredito que você já deva ter colocado aí, será que nós estamos diante da volta de Jesus? Será que nós estamos vivendo os últimos dias aí na face da terra? Porque se nós formos olhar para o discurso de Jesus lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, falando a respeito do fim do tempo, nós vamos ver que muitas coisas que nós temos hoje, que nós vivemos hoje, que acontecem ao redor do mundo, são sinais claros daquilo que Jesus havia dito que aconteceria no fim, né? Então, só para a gente relembrar algumas coisas, e olha, eu não vou voltar muito tempo não, eu vou pegar algo muito atual aqui que tem acontecido nos nossos últimos dias, da pandemia para cá, talvez um pouquinho depois, você vai ver e vai perceber quanta coisa tem acontecido nos nossos últimos dias.
Por isso que eu pergunto, será que estamos diante do fim? Porque nós temos lá o coronavírus, ano passado, né? As estatísticas dizem aí que 185 milhões de pessoas foram contaminadas e mais de 4 milhões de pessoas morreram já ao redor do mundo, né? Então é muita gente morrendo, né? Mas veja só outras coisas curiosas. Você já imaginou praga de gafanhoto aqui na nossa região? Recentemente, foi ano passado, bem ali perto da pandemia mesmo, nós tivemos uma grande praga de gafanhoto vindo ali do Uruguai, passando pela Argentina, Paraguai, e essa praga de gafanhoto, ela quase chegou ali no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Essa praga de gafanhoto, ela só não chegou aqui no Brasil porque você deve se lembrar, você deve ter visto algum vídeo, alguma coisa, de um ciclone que passou aqui no Brasil, que destelhou empresas. Eu lembro que eu vi um vídeo, acho que na cidade de Curitiba, que os vidros assim de um prédio voavam assim, patelavam no chão, assim, destruía no chão, árvore caída em cima de carro, uma cena realmente muito horrível. Então, essa praga de gafanhoto, ela só não chegou no Brasil justamente por causa desse ciclone que passou aqui no Brasil. Sábado retrasado, um missionário que a gente ajuda, que é o pastor Lucas Ked, ele esteve pedindo oração para um furacão que passou em São Vicente, aonde eles estão alojados lá, fazendo missão naquele país, naquela cidade lá, né? Então a gente vê que muitas coisas estão acontecendo. Em janeiro agora de 2021, nós tivemos um terremoto na escala aí de 6,1 de 10, né? Então, esse terremoto ele atingiu tanto a Argentina quanto no Chile. Então, a gente vê que muitas coisas que o próprio Jesus falou estão acontecendo. Só para você ter uma ideia, toda essa crise econômica que a pandemia ela está trazendo para os nossos dias, ela vai levar mais de 100 milhões de pessoas a viverem abaixo da linha da pobreza, né? Que é uma família que vive com uma renda aí de menos de R$ 200 por mês. Então, tudo isso que está acontecendo nos nossos dias são alguns sinais de que nós estamos vivendo o fim, né? Outra coisa que tem tomado muito aí as notícias nas televisões, na televisão, no rádio, é a questão da corrupção. Aqui no Brasil a gente já estava acostumado com a corrupção, mas mediante a essa pandemia, algo tão triste que atingiu o mundo inteiro, nós vimos aí muitos políticos desviando esse dinheiro que era para a saúde da população, para enricarem, para pensarem apenas em si mesmo, né? Então nós vemos muitas coisas acontecendo. Ano passado, se eu não me engano, teve aquela manifestação lá nos Estados Unidos. Você devem se lembrar, aquele policial que acabou matando um rapaz, um homem negro, né? Que eu não lembro qual que era a situação. Eu lembro que ele morreu asfixiado, né? Sem ar. E aí as pessoas saíram manifestando com cartazes, Black Lives Matter, vidas negras importam, né? Então nós vemos aí ao longo da história esse caos que está acontecendo. O nome desse homem era George Floyd, né? George Floyd. George Floyd era o nome desse homem, né? Então, nós vemos aí todo esse mal que tem gerado, tem acontecido ao redor do mundo. Você deve se lembrar também que nós quase acabamos vivendo aí uma terceira guerra mundial, quando Estados Unidos e China estavam aí a um fio de cabelo de entrar em guerra, né?
Tivemos também recentemente o ataque da Palestina contra o Iraque, que fazem poucos dias, e enfim, tantas outras situações, outros problemas que atingem a humanidade, que a gente precisa se perguntar: será que nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade aqui na face da Terra? Será que nós estamos diante dos últimos dias, né? E para responder essa pergunta, a gente precisa ter muito cuidado em responder essa pergunta, porque como nós já vimos, muitas pessoas tentaram cravar o dia do fim do mundo, mas até hoje ninguém acertou. A única pessoa que conhece verdadeiramente quando será esse dia é só o Deus a qual nós servimos, né? Mas quando nós falamos sobre fim do mundo, nós não temos como falar sobre fim do mundo se nós não falarmos sobre o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, ele vai justamente falar desse caos que a humanidade ela está vivendo, mas também ela vai mostrar para nós que como vai ser o fim de todas essas coisas, né? Então o livro de Apocalipse, ele mostra para nós também que o mundo a qual nós vivemos, existe alguma coisa errada no mundo. Porque o mundo que foi criado por Deus, ele não foi criado para ser como ele é hoje. Como é que o mundo ele é hoje? Ele é um mundo onde prevalece a injustiça, onde prevalece a violência, onde prevalece a corrupção, onde prevalece a doença, onde prevalece a maldade. E não foi essa a ideia que Deus cria o mundo, para que o mundo fosse desse jeito. Então nós percebemos que existe o mal, ele está em todas as áreas da nossa sociedade. Hoje, o mal, ele já nasce com o ser humano. Uma pessoa, nenhum ser humano nasce bom. Nenhum ser humano nasce bom. O ser humano ele já nasce mal. Nós podemos observar também que o mal, ele habita no meio das instituições. É só você pegar o meio político, se você for ver lá, muitas pessoas entram com boas intenções, muitas pessoas entram querendo fazer o bem, mas com o passar do tempo, essas pessoas elas são corrompidas por causa do mal que existe nas instituições. E esse mal, ele é um mal progressivo, é um mal que ele acontece no nosso dia a dia. O próprio apóstolo Paulo já vai dizer: o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu pratico. Então muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa boa, mas quando nós percebemos, nós já cometemos o mal. Então o mal, ele está em todas as esferas da nossa vida, em todas as esferas da nossa sociedade. Mas o livro de Apocalipse, ele é um livro que ele poderia ser um grande filme de tudo o que está acontecendo na história. Nós temos Deus como o diretor, o criador desse filme, o escritor desse filme, e nós temos ali o livro de Apocalipse contando os detalhes que a humanidade ela vai passar até que tudo seja realizado conforme a vontade e o querer de Deus. E se nós fôssemos pegar o capítulo de número 5 do livro de Apocalipse, nós teríamos ali fácil uma cena de suspense, porque o apóstolo João, ele começa a ter a visão, ele começa a ver as coisas, e aí ele fala: não tem ninguém que é capaz de desatar os selos, abrir o livro e revelar para nós qual é as consequências, o desencadeamento dos acontecimentos que haveriam de vir, né? Mas eu acho muito lindo a forma como o texto ele vai se desenvolver, porque depois de João ele dizer isso, ele vai trazer a figura de Deus como um cordeiro, como uma imagem de um animal que é frágil, ao mesmo tempo que ele traz a imagem desse Jesus como um leão, como alguém que é forte, como alguém que é valente.
E aí ele descreve para nós, ele narra para nós então a vitória de Jesus sobre o mal. Ele descreve para nós a vitória de Jesus sobre o pecado. Ele descreve para nós a vitória de Jesus sobre a morte. Deus, então, ele entra na história, Deus, então, ele entra na história, ele se torna um ser humano, mas ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. Então, ele dá início à restauração de todas as coisas e ele também nos reconecta ao Pai, a esse relacionamento que nós havíamos perdido. Então, no livro de Apocalipse, nós podemos ver claramente aquilo que os teólogos vão chamar de que nós estamos vivendo a era, o tempo do já e o ainda não. Como assim? O que isso quer dizer? Eu estou querendo dizer para você que existe um Deus que já deu início ao plano da restauração de todas as coisas. A obra redentora de Cristo, ela já foi feita, o preço já foi pago, e a gente percebe que esse preço foi aceito porque Jesus ele ressuscita ao terceiro dia. Então, quando ele ressuscita ao terceiro dia, a sua ressurreição dá início à restauração de todas as coisas. Mas nós ainda não conseguimos ver a restauração completa de todas as coisas. É por isso que quando nós olhamos para as notícias, como eu citei no início da nossa reflexão de hoje, nós vemos esse caos, nós vemos essa destruição, nós vemos todo esse mal, essa situação em que nós estamos vivendo, né? Por isso nós precisamos entender que todo esse caos que acontece na história, ele faz parte de um plano de Deus, desse Deus que vive na eternidade, né? E é Ele quem cria a partir do nada todas as coisas. O Deus que nós servimos, Ele cria do nada todas as coisas. E é esse Deus que vive na eternidade, que está conduzindo toda a história a qual nós vivemos, a qual eu acabei de citar aqui, todas essas tragédias, tudo isso que está acontecendo, é Deus eterno conduzindo a história conforme o seu plano, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, até o dia em que todas as coisas se farão novas, conforme o próprio livro de Apocalipse vai nos mostrar lá no capítulo de número 21 e no capítulo de número 22. E o texto da nossa reflexão de hoje, para a gente pensar nessa questão do medo em meio ao caos na história, nós vamos começar ali em Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos perceber que João ele tem uma visão muito clara de todo esse caos que nós estamos vivendo, né? E ao longo da história, mas ele também ele tem a visão de Jesus assentado em um alto e sublime trono, dirigindo, guiando, conduzindo toda a história até o dia da restauração completa. E isso tem que alegrar o nosso coração, porque Deus ele já sabe quando é o fim e como essas coisas vão acontecer, como essas coisas vão ser restauradas, né? Então, João ele estava vivendo o caos na história. E aí vem Jesus e diz para ele: João, não tenha medo. E para a gente conseguir entender um pouquinho mais essa perspectiva da gente parar de ter medo diante do caos na história,
Nós vamos ler lá o texto de Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9. O texto da palavra de Deus, ela diz o seguinte: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu queria destacar aqui a palavra irmão e companheiro de vocês, né? Porque, como eu disse, João ele está vivendo o já e o ainda não. Ele está vivendo esse período em que as coisas começaram a ser restauradas, mas ainda não por completo. E João, assim como nós, está vivendo o caos na história que parece que está predominando, né? Mas se nós vamos ver ao longo da nossa reflexão que João ele tem a oportunidade de orar, de se relacionar com Deus e contemplar e enxergar tudo que se passa na eternidade. João foi muito privilegiado de ver como vai ser o fim de todas as coisas. E, no entanto, como João vive no já e o ainda não, ele percebe a importância de nós nutrirmos amizades durante a nossa vida, durante a nossa missão, durante o caos, durante o sofrimento. A amizade é algo que é muito importante de ser observada e ser guardada mediante a esses dias que nós estamos vivendo, de angústia, de sofrimento, de dor, né, da perca de muitas pessoas queridas, amigos, parentes. Então, João ele percebe essa necessidade de nós estarmos próximos dos amigos, de nós nos relacionarmos com os amigos. Eu acredito que, principalmente o público da nossa igreja, que é um público de pessoas mais idosas, elas foram as pessoas que mais sentiram durante essa pandemia. Alguns já foram vacinados, já estão saindo mais, mas eu me lembro que a dona Lindora, ela não saía para nada. Era a família que ia comprar as coisas dela do mercado, que pagava as contas. Esses dias agora que foi aniversário dela, que a família fez? A família fez um bolinho e foi lá na frente da casa dela, cantou parabéns, deu um pedacinho de bolo para cada um e cada um foi para sua casa, né? Porque ainda nós estamos respeitando esse distanciamento, porque isso ainda não acabou. Então a gente vê a importância para uma pessoa que está muito tempo em casa, porque por mais que você procure coisa para fazer, que você limpe a casa, tem uma hora que parece que a cabeça vai pirar, a cabeça vai, enfim, virar. Então a amizade, o cuidado, o companheirismo, ela tem que ser muito presente na vida das pessoas. Quantas e quantas pessoas não estão sofrendo por causa do isolamento, de ficar muito tempo longe das pessoas? Nós estamos impedidos de viajar, nós estamos impedidos de passear, nós estamos impedidos de fazer festas de casamento, nós estamos impedidos de aglomerar com muitas pessoas por causa dessa pandemia. Então, nós estávamos acostumados a uma vida totalmente diferente. E quando nós nos deparamos com isso, nós precisamos lembrar da importância que é de nutrir esse relacionamento de amizade, de companheirismo, de ajuda mútua para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas que são queridas nossa, né? Uma segunda coisa que eu gostaria ainda de destacar aqui nesse versículo de número 9 é que eu acho interessante essa questão de João, ele colocar ali: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Eu acho interessante que João ele coloca aqui sofrimento e perseverança. No meio dessas duas palavras ele coloca a palavra reino, né? Eu acho muito interessante isso. E por quê? Porque isso mostra para nós que o sofrimento
ele faz parte da vida do cristão, né? Nós não somos os primeiros cristãos que vão sofrer. Nós não somos os primeiros cristãos que vão ter que ficar isolado. Nós não somos os primeiros cristãos que vão passar por crises. Nós não somos os primeiros cristãos que vão ficar desempregados. Nós não somos os primeiros cristãos que vamos ficar doentes. Nós não somos os primeiros e últimos cristãos que vamos ter aí crises econômicas, que vamos viver isolado, que vamos sofrer. Então João, ele mostra para nós claramente que o sofrimento ele faz parte da vida do ser humano, e o sofrimento faz parte da vida do cristão, né? Isso faz parte da história. Se você for ver ao longo da história, você vai ver que muitas e muitas pessoas passaram por esse sofrimento, né? E é lógico que existem algumas igrejas que vão dizer que quando você está em Cristo, você não fica doente, você não passa necessidade, nada de mal acontece com você. Mas se nós formos olhar para realmente o que a Bíblia diz, nós vamos ver que muitas e muitas pessoas tementes ao Senhor passaram por crises, tiveram medo, tiveram dias de angústias na sua vida. Nós vimos na semana passada sobre a história do próprio Abraão, né, que sentiu muito medo, teve que pedir até para que a sua própria esposa falasse que era sua irmã, para que nada acontecesse a ele. Então, eu acho interessante que João ele coloca o sofrimento, reino e perseverança, porque isso mostra para nós que nós precisamos ser resilientes, que nós não podemos desistir diante do sofrimento, nós não podemos desistir diante do caos que nós estamos vendo na história, porque isso vai formando o caráter de Cristo em nós. Conforme essas coisas vão acontecendo nas nossas vidas, essas provações, essas adversidades que nós vamos vivendo, a cada dia nós vamos nos transformando conforme a imagem e a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grande questão é o quanto nós vamos crescer, o quanto nós vamos amadurecer, o quanto nós vamos aprender com tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas. E o texto ele continua dizendo lá: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos ficava ali cerca de 70 a 80 quilômetros de Éfeso, né? E aí ele fala o motivo, que ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, né? Mas o que Paulo ele estava fazendo na ilha de Patmos? Por que Paulo estava lá isolado naquele lugar? Aqui nós precisamos entender que ele estava lá, o texto mesmo vai dizer que ele estava lá por causa da palavra de Deus. O que provavelmente a maioria dos teólogos vão dizer que João ele foi propositalmente colocado lá para que ele ficasse isolado mesmo, né? Então ele vai viver esse exílio lá até o final das suas vidas, né? Ele é levado para esse lugar para ficar separado, porque provavelmente ele era uma pessoa influente, e por ser uma pessoa influente, ele era uma pessoa considerada perigosa para o sistema romano. E aí, para a gente entender por que ele fica isolado, nós precisamos entender um pouquinho mais do contexto da época, né? Da cultura da época. Então, quando alguém cometia algum tipo de erro, fazia alguma coisa, cometia algum crime, algo desse tipo, se a pessoa fosse pobre e fraca, ela era sentenciada à morte. Mas não ia lá, colocava uma corda no pescoço e acabava com a vida dela. Não, ela era literalmente
largada para morrer. Ela era colocada na prisão e ela não recebia água, ela não recebia comida, ela não recebia roupa, ela não recebia remédio, ela não recebia tratamento nenhum. Ela era largada para morrer. Se essa pessoa fosse pobre, mas tivesse ali um pouquinho de força, essa pessoa ela era encaminhada para trabalhar nas minas do Império Romano. Agora, se essa pessoa fosse pobre, mas fosse forte, igual eu assim, moreno, forte, bonito, né? Essa pessoa ela era levada para as arenas dos gladiadores. Então ele se tornaria um gladiador. E ali ele lutaria contra animais e ele lutaria também contra outros gladiadores. Para quê? Para fazer a alegria dos romanos, para fazer a festa dos romanos, né? Agora, se alguém fosse influente, se tornasse conhecido e fosse influente, o que eles faziam? Eles não matavam. Porque se eles matassem, essa pessoa se tornaria um Marte para aquele movimento. Então, mais e mais pessoas iriam em busca daquele objetivo. Então, o que eles faziam? Eles isolavam, né? E esse aqui era o caso do apóstolo João. Ele foi isolado por causa da influência que ele estava tendo ali no meio das pessoas, e ele é levado então para esse isolamento, né? E aí o versículo de número 10, nós temos aqui o versículo de número 10 que começa dizendo assim: no dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trovão que dizia. Antes da gente continuar, eu queria destacar aqui essa primeira parte aqui que diz no dia do Senhor. Você percebe que João, ele está isolado, sozinho, angustiado com certeza, sofrendo, enxergando todo o caos que estava acontecendo na história. E mesmo assim, quando ele tinha todas as condições, todas as possibilidades de falar, não, esse negócio de evangelho não é para mim, isso aqui não serve, eu estou aqui justamente por causa desse Deus e como é que ele permite que isso aconteça na minha vida? Como é que eu, servindo a esse Deus, ele permite que essas coisas aconteçam comigo? Que eu seja isolado, que eu sinta dor, que eu sofra, que eu passe por tudo que eu estou passando. Então, ele tinha todas as situações favoráveis para ele dizer, não, eu não quero mais me relacionar com esse Deus. Mas o que ele faz, mesmo isolado, mesmo onde ele estava? Ele para no dia do Senhor, provavelmente era um domingo, os estudiosos vão dizer, para quê? Para que ele continue com os seus ritos, para que ele continue com as suas práticas espirituais. Ele tira, mesmo diante desse caos, ele tira um dia, ele tira um momento para buscar o Senhor, para prostrar-se diante do Senhor e para clamar ao Senhor, né? Então, isso é algo que é muito lindo da gente perceber, e isso deveria ser justamente o que eu e você nós deveríamos fazer em meio a todo esse caos, em meio a toda essa confusão em que estamos cercados, né? E aí o texto continua dizendo lá, no dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia. É muito interessante essa questão, porque veja, mesmo em meio ao caos, João ele tira um momento para suas práticas espirituais. E no meio do caos, no meio de tudo isso que estava acontecendo, quando ele tira um tempo para falar com o Senhor, para clamar ao Senhor, para se prostrar diante do Senhor, ele ouve a voz de Deus.
Em meio a toda essa confusão, o Senhor vem e fala ao coração de João, né? E a pergunta que eu faço para você essa noite, essa manhã, nesse dia, nessa tarde, não sei quando você está vendo esse vídeo, qual tem sido a voz que você tem ouvido? Porque, para pensar, se a gente for olhar para as notícias dos jornais, a gente fica louco. Você viu o tanto de notícia que eu trouxe ali no começo da nossa reflexão? Isso eu estou falando de um ano e meio que essas coisas todas aconteceram. Não estou falando de 10, 15, 20 anos. Então, que tipo de voz nós estamos ouvindo? Que tipo de voz tem tomado o nosso coração? Porque se a gente for dar voz a essas notícias ruins, eu particularmente não assisto jornal. Porque se a gente pegar a televisão da nossa casa e durante esse jornal a gente torcer a nossa televisão, nós vamos ver que a nossa sala ela vai se encharcar de sangue. Ela vai ser contaminada de tanta coisa ruim que passa nos jornais. É só desgraça, é só destruição, é só morte, é só coisas que são ruins. Então, qual é a voz que nós temos ouvido? Né? Nós estamos ouvindo a voz correta? Esse acho que é o maior desafio que nós temos em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Será que nós estamos ouvindo a voz correta? Será que nós estamos, assim como João, em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, tendo tempo com Deus, parando para refletir e buscar ouvir a voz de Deus? Será que nós estamos nos prostrando e buscando nos relacionar com o Senhor? Versículo de número 11, ele continua dizendo lá: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Recentemente nós fizemos uma série de mensagens falando sobre cada igreja, né? Se você não viu, você durante essa semana pode ir lá no nosso canal no YouTube e ver essa série de mensagens que nós fizemos, né? A respeito disso. E eu acho muito interessante porque o Senhor ele manda que João ele escreva uma carta para cada igreja, né? Em meio ao caos, em meio ao isolamento, em meio ao sofrimento, João ele tem tempo de ouvir a voz de Deus e ele tem essa visão daquilo que iria acontecer. E aí o que eu acho lindo que o próprio Jesus ele pede para que João ele escreva essas cartas e envie para cada igreja. E o que é interessante é nós vermos lá que o verso 12 ele vai dizer assim, Jesus manda ele escrever e o verso 12 ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, voltei-me, vi 7 candelabros de ouro. E aqui lá no versículo 20 ele vai revelar o que é esse candelabro de ouro, né? Que o texto lá vai dizer assim: este é um mistério dos 7 candelabros. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o que me chama a atenção aqui, em meio a todo esse caos, em meio a tudo isso que João estava vivendo e que nós estamos vivendo, é que a preocupação primária de Jesus, mediante a todo esse caos, é para com o estado da igreja. É para saber como é que a igreja ela está lidando com aquilo que estava acontecendo. Porque se nós formos olhar para as 7 cartas, você vai ver que a todo momento Jesus ele está apontando para aquela igreja, as suas falhas, os seus erros,
E se você observar, você vai ver que em nenhum momento Deus ele está preocupado com a dor, com o sofrimento, com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Mas o Senhor, a todo momento, ele está preocupado de como a igreja ela está lidando com aquilo que tem roubado o seu tempo com Deus, aquilo que tem desviado a igreja dos caminhos do Senhor. E aí, todas as mensagens que Jesus ele dirige às igrejas, é uma mensagem para que as igrejas se arrependam, é uma mensagem para que as igrejas renovem o seu amor e a sua perseverança por permanecer no caminho correto, no caminho do Senhor. Então, isso é algo muito interessante da gente pensar, da gente aplicar, né? Porque em meio a tudo isso, em meio ao caos, Jesus ele não estava preocupado com o estado da igreja, né? Mas Jesus ele estava preocupado, sim, de como a igreja estava lidando com tudo isso, porque o próprio Jesus ele já sabia qual seria e qual é o fim da história. Então, ele está conduzindo todas as coisas para que elas possam ser reestabelecidas, né? Então nós vemos essa preocupação de Jesus aí em fazer com que a igreja se volte, a igreja se arrependa, a igreja não perca de vista aquilo que o Senhor colocou para que ela pudesse comunicar. A preocupação de Jesus era que se a igreja dele, em meio à dor, em meio ao sofrimento, ela continua ou continuava comunicando o seu amor. A preocupação de Jesus para cada carta que ele escreve era se a igreja ela estava sendo fiel na missão que o Senhor havia colocado para ela. Jesus ele estava preocupado se a igreja dele estava comprometida em fazer a diferença, em ser bênção na história e que ele deu para que cada um de nós pudéssemos fazer. E essa é a preocupação do Senhor para os nossos dias, em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, em tudo isso que tem acontecido de 1 ano e meio para cá, como que a igreja ela tem se comportado. Nós estamos sendo esse agente do reino de Deus, nós estamos sendo essas pessoas que continuam mediante a dor, e mediante ao sofrimento, e mediante a escassez, a falta. Nós temos sido esses agentes de transformação do reino de Deus para essas pessoas que estão próximas de nós. Nós temos procurado gerar paz, nós temos procurado fazer a diferença aonde é que nós estamos. Essa é a preocupação do Senhor em meio ao caos que nós estamos vivendo. Porque o final das coisas ele já sabe como é. Ele sabe que ele vai restaurar todas as coisas, vai fazer todas as coisas novas. Então ele não está preocupado com o fim como eu e você vivemos preocupado com o fim das coisas. Se o fim é hoje, se Jesus vai voltar hoje, se Jesus vai voltar amanhã, se o mundo vai acabar. Jesus sabe todas as coisas. Então a preocupação dele se nós estamos fazendo aquilo que Ele nos colocou para fazer na onde nós estamos. E eu acho muito interessante porque a gente consegue perceber claramente pelo texto que antes dele ver, antes de João ele ver a Jesus Cristo, ele vê a igreja. E é exatamente isso que o mundo ele faz. Antes do mundo ver a Cristo, o mundo ele enxerga a igreja. Então nós temos um papel muito importante em meio à nossa sociedade, no meio onde nós vivemos, no meio desse caos em que nós estamos vivendo. Porque as pessoas que estão lá fora no mundo, as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão angustiadas, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão com medo, quando elas olham para todo esse caos, elas não conseguem ver única e exclusivamente esse Deus
Deus que eu e você servimos e que nós cremos, porque nós já conhecemos aquilo que está na palavra dele. Então, as pessoas que estão lá fora, elas olham para a igreja antes de ver Cristo, elas procuram ajuda, elas procuram solução para os seus problemas na igreja, e quando essas pessoas elas chegam para nós, nós precisamos apresentar esse Jesus que nós conhecemos, para que essas pessoas também sejam curadas, sejam libertas e tenham paz no coração diante do caos que nós vivemos, né? E aí o texto continua lá, dizendo, o versículo 12, o 13a vai dizer assim: e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, né? Então ele vê a igreja, né? Antes de ver a Jesus Cristo, e depois ele vê o próprio Cristo, né? E aí o versículo 17, ele vai dizer lá: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Então veja que coisa interessante. O mesmo Deus que disse para Abraão: não tenha medo, o mesmo Deus que disse para Jacó: não tenha medo, o mesmo Deus que disse para Moisés e Josué: não tenha medo, o mesmo Deus que disse para a filha de Jairo: não tenha medo, é o mesmo Deus que chega para João e diz: João, não tenha medo diante da visão que você está tendo, diante do caos que você está vendo que vai acontecer na humanidade. Não tenha medo, porque eu sou o primeiro, eu sou aquele que vivo na eternidade, eu sou aquele que da eternidade criei todas as coisas quando elas eram caos, quando elas não eram nada, quando nada existiram. E ele chega para João e diz: João, não tenha medo, porque da mesma forma que eu sou o primeiro, eu também sou o último. Eu já sei, João, quando e como as coisas irão terminar, e quando a história de vocês, o mundo em que vocês vivem, esse mundo finito que está em colapso, que está em destruição, terminar, eu restaurarei todas as coisas de forma completa. Então, o Senhor está dizendo para mim e para você: não tenha medo diante do caos da história. Essa palavra, ela tem que alegrar o nosso coração, porque nós, como cristãos, nós precisamos saber daquilo que a própria palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos mostra. Porque veja só, nós temos esse Deus que é eterno, criando todas as coisas a partir do nada, mas quando o ser humano ele é criado, ele rompe o seu relacionamento com o Criador, e aí esse Deus Criador, esse Deus eterno, ele entra na história da humanidade, morre, ressuscita ao terceiro dia, dá início a essa restauração, e aí então nós vivemos entre Jesus e essa nova criação, e aí nós vivemos em um mundo onde as coisas estão dando errado, e aí nós vivemos e enfrentamos uma pandemia como essa que nós estamos enfrentando, aonde nós só vemos morte, aonde nós só vemos a crise econômica em decadência, desestabilidade da política, futuros incertos, medo e ansiedade tomando o nosso coração. E aí Jesus olha para nós que somos os seus discípulos, que recebemos dele uma missão, e ele diz: ei, vocês precisam, em meio a esse mundo, aonde nada dá certo, aonde todo esse caos ele foi gerado, aonde tudo isso
está acontecendo na vida de vocês, na história de vocês. Vocês precisam ser bênção, vocês precisam trazer vida, vocês precisam ser generosos, vocês precisam praticar a paz, vocês precisam praticar a justiça e vocês precisam levar esperança para esse mundo de caos que nós estamos vivendo. Esse é o nosso papel como discípulos de Jesus. Esse é o nosso papel como servos de Deus, como a missão que o Senhor deu para mim e para você. Que em meio a todo esse caos, trazer uma mensagem como essa. Para você que de repente nos ouve, eu não sei se você está vendo esse vídeo logo nos dias em que nós estamos enfrentando, eu não sei se você está vendo esse vídeo, nós estamos no ano 2021, não sei se você está vendo esse vídeo 10, 15, 20 anos, e talvez você nem saiba disso que eu estou falando para você, você nem conhece essa pandemia que tomou o mundo inteiro, mas eu digo para você, não importa a crise, não importa o caos que a história a qual você está vivendo nesse momento tem tomado o seu coração. Nós, como servos de Jesus, precisamos confiar naquilo que a palavra do Senhor fala para nós. E o que a palavra do Senhor nos fala no final do livro de Apocalipse é que Deus vai restaurar todas as coisas. E no final não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais crise econômica, não vai haver pessoas morando mais e vivendo abaixo da linha da miséria, não vai haver mais terremotos, não vai haver mais ciclones, furacões, nada disso vai mais existir. Só vai existir quando Deus fizer novas todas as coisas, paz, alegria e felicidade. E nós vamos desfrutar isso com o Senhor. E essa mensagem ela precisa trazer paz e alegria ao nosso coração. Portanto, confie no Senhor Jesus. Esse Deus que vive na eternidade, Ele já sabe como vai ser o fim. Então, creia que o Senhor Ele está no controle da história. O Senhor Ele está conduzindo toda a história para o final, que vai ser um final feliz. Esse final não vai ser um final triste. Talvez a gente não viva para chegar até esse final, mas quando nós morrermos, nós estaremos na glória com o Pai e desfrutaremos da vida eterna ao lado dele. Então, para a gente finalizar, que você possa refletir durante essa semana sobre alguns princípios que nós tiramos aqui dessa lição. Primeiro, nós precisamos cultivar e perseverar as amizades. Nós precisamos ter empatia com a dor, com o sofrimento que muitas pessoas estão enfrentando e estão vivendo. Em segundo lugar, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, nós precisamos manter as nossas práticas espirituais. Tire um tempo para orar. Talvez faz muito tempo que você não ora, talvez faz muito tempo que você não pega a Bíblia para ler, para fazer um devocional, talvez faz muito tempo que você não faz um jejum, que você não tira um tempo para se consagrar, talvez faz muito tempo que você não vem à igreja, talvez porque você não possa, por causa da pandemia que nós estamos vivendo, mas talvez você é uma pessoa que pode estar conosco, cultuando e servindo ao Senhor, e talvez faz muito tempo que você não faz isso. Então volte às suas práticas, mesmo que seja através da transmissão online, que o Senhor ele possa colocar esse desejo no nosso coração, de cada dia mais praticarmos as nossas práticas espirituais e buscarmos esse relacionamento com Deus como João fez. Em terceiro lugar, renove seu amor a Deus e o seu compromisso com a sua missão. A nossa missão é de sermos pessoas que vão propagar o bem, sermos pessoas que vão ser agentes de transformação do reino de Deus aonde nós estamos, levando paz, levando esperança, levando generosidade, levando bondade às pessoas que estão à nossa volta. E por último, não tenha medo, porque o Deus que nós servimos, Ele é o primeiro e Ele é o último, e Ele sabe de todas as coisas. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia e que essa mensagem ela possa
falar ao seu coração. Que o Senhor ele possa tocar profundamente a sua alma e que a gente possa praticar essas lições, 4 lições que nós aprendemos aqui neste dia. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, Deus. Que nós possamos, mediante a esta palavra que é tão poderosa, reconhecer que o Senhor é um Deus eterno, que o Senhor é o primeiro e o último, e que o Senhor tem o controle de toda a história na palma da mão, e que o Senhor está conduzindo o caos da história para um final de renovo, para um final onde o Senhor fará nova todas as coisas. Que essa mensagem possa frutificar nas nossas vidas. E se porventura, Senhor, existam pessoas que estão nos ouvindo e que estão desesperadas, estão angustiadas, estão aflitas por causa de todo esse caos que nós estamos vivendo, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer para cada irmão, para cada irmã que está ouvindo esta palavra, Senhor, tranquilidade, fé e confiança no Deus que nós servimos. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima.